Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos realizar uma pequena preparação juntos? Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a, neste momento, buscarmos acalmar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, entrando em sintonia fraterna com os amigos espirituais que nos acompanham. Dentre eles, o nosso querido anjo de guarda, companheiro de todas as horas. Com esse irmão, vamos juntos, nos elevando cada vez mais na direção de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Sentindo o seu abraço e o seu toque delicado, vamos com Maria na direção de nosso irmão Jesus. Contigo, Jesus, agradecemos por toda a luz e bênçãos que derrama sobre nós em todos os nossos dias sobre a terra. É contigo que chegamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pela nossa vida e por mais este momento de união em seu nome. Que a sua paz, nosso Criador e Pai maior, esteja dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. A casa espírita que você vai, independente do dia e horário, está um tanto quanto vazia? O local do seu trabalho espírita não recebe mais assistidos, pessoas interessadas na doutrina? Aquele curso espírita que você frequenta está com pouca participação? Pois é, são questionamentos estes que tanto os voluntários quanto aqueles que estão adentrando ao recipiente espírita pela primeira vez podem se perguntar, podem se fazer. Afinal de contas, o espiritismo vai ganhar mais adeptos? A doutrina vai crescer a ponto aí, quem sabe, de figurar entre a principal religião do Brasil e do mundo? Bom, de acordo com os últimos censos, aquelas pesquisas que mapeiam a população, o seu comportamento em geral, a doutrina espírita tem aí por volta de 15 milhões de adeptos no Brasil aproximadamente. Esse número muda constantemente. É pouco se considerarmos frente àqueles que se declaram ainda católicos, e vale lembrar que o Brasil é o local onde há mais católicos no mundo. Também daqueles que se declaram evangélicos e de outras crenças, tal como umbandistas, enfim. Mas aqui cabe um pequeno parênteses que eu gostaria de colocar. Sempre existiu e sempre existirá, ainda mais para uma humanidade que ainda está em constante progresso, também espiritual, a diferença entre o dizer e o fazer. E o que eu quero dizer com isso é que há sim muitos que ainda dizem adotar uma determinada religião, mas não há cultivo algum das crenças, dos mandamentos, das regras, de tudo aquilo que aquela religião pondera, aponta, indica. É aquele velho, eu sou católico, mas não praticante. Sou espírita, mas não praticante. O que significa isso? Absolutamente nada. Porque Jesus já nos ensinou que seja o seu dizer sim, sim ou não, não. Ou seja, para Jesus e o cristianismo, então, em geral, não há o meio termo. Não há ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você segue Jesus pelo meio do caminho católico, evangélico, espírita, ou não segue.
Dito isso, o que nós queremos dizer é que há uma grande diferença ainda entre aqueles que simplesmente adotam uma religião, uma doutrina, muitas vezes para ter uma religião, uma doutrina de vida, frente àqueles que realmente seguem os hábitos necessários para serem proclamados daquela religião ou daquela crença. Tem muito católico que se diz católico, mas que não vai na missa, não fez o catequismo, não segue os mandamentos da igreja, assim como tem muitos que se proclamam evangélicos, mas não vão no culto há tanto tempo, aqueles que se proclamam espíritas, mas não vão nas preleções, nas assistências espirituais, nas reuniões mediúnicas. Tem muitos, inclusive voluntário espírita, que passou um determinado tempo da vida servindo, trabalhando, mas que já descontinuou, ou seja, já não pratica aquele hábito já há bastante tempo, mas ainda assim se auto-intitula espírita, enfim. Existem diversas situações. Dito isso, não confiemos a ferro e fogo nos números, porque os números muitas vezes são artificiais, baseados nas circunstâncias em que mencionamos. Quanto à população espírita, a população que diz seguir a doutrina estipulada por Kardec, e aqui é sempre bom lembrar que o codificador Allan Kardec, ele criou o termo espírita justamente buscando diferenciar aquilo que ele estava codificando, ou seja, os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, de todas as demais crenças espiritualistas, que inclusive mantêm em seus trabalhos esse intercâmbio espiritual. Então, não possamos confundir os espíritas dos espiritualistas. São coisas distintas. Nós temos aqui no canal, inclusive, regularmente o estudo do Livro dos Espíritos. E na sua introdução, a que Kardec chamou de prolegômenos, fica bem claro por que ele quis fazer essa diferença. Não assistiu? Dá uma conferida lá depois. Pois bem, o espírita, ele não se determina especificadamente pela religião que segue. Até porque Allan Kardec, o codificador espírita, ele não estava ali ao codificar todo o estudo que estava fazendo. Ele não ponderou a doutrina espírita como uma religião, e sim como uma filosofia, uma doutrina filosófica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir dela, os seus adeptos definitivamente deveriam mudar de vida. Deveriam não só provocar essa mudança, mas através do estudo contínuo, procurar conhecer mais das suas próprias vidas e do universo em geral. É daí que vem a filosofia. Porque o filósofo, desde lá da academia grega de antigamente, o que ele faz é justamente isso, é questionar, estudar, raciocinar, estipular teorias, montar ali teses acerca de coisas que até então são inexplicáveis e principalmente o efeito disso na vida de cada um de nós. Existem filósofos, inclusive, bem intimistas, ou seja, que colocam o seu ponto de vista sobre a história e sobre tudo o que lhes acontece. Logo, a doutrina espírita adquiriu aí um cartaz, vamos dizer assim, bem mais religioso, principalmente aqui no Brasil, olha só. Pois é. Realmente, se nós formos estudar a doutrina espírita, ela nos explica acerca do funcionamento do universo, do intercâmbio contínuo que há entre o que nós julgamos vivo, daquilo que ainda ponderamos estar morto, daquilo que pode ser visto frente àquilo que pode ser sentido. E é a partir daí que ela vai trilhando um caminho justamente ao Criador, para que nós, criaturas, possamos estar cada vez mais perto do Pai.
E não só isso, aprender a interagir, a sentir e a se comunicar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Tem um pouquinho aí de religião, sim, porque religião nada mais é do que religare, ou seja, se ligar novamente com o Pai. Essa ligação parte sempre do nosso lado. Por quê? Porque Deus nunca se desligou de nós. Afinal, Ele habita todo o universo. Ele está, inclusive, neste vídeo, Ele está aí contigo enquanto você assiste, independente de quando ou de como você assiste. E assim, Ele segue conosco. Mas essa religação nossa para com Ele é fundamental porque nós estamos imersos na matéria, estamos encarnados, estamos em meio ao mundo físico. E já percebemos que Deus está longe de ser uma figura física. O que queremos dizer com isso é que aquele que realmente quer ser adepto da doutrina espírita precisa, antes de mais nada, abrir a sua mente e coração para mergulhar nesse âmbito espiritual. O espiritismo não se caracteriza pelos rituais físicos. O que isso quer dizer? Não há uma norma física a ser seguida pelo espiritismo. Ou seja, ele não pondera acerca da roupa em que vestimos, ele não pondera acerca dos hábitos que temos, ele não pondera dos lugares em que vamos, dos nossos aspectos físicos, em questão, por exemplo, de altura, corte de cabelo e etc e tal. Não, ele não tem nada disso. O espiritismo, inclusive, não tem batismo, não tem outros rituais tão tradicionais em outras religiões, nada disso. E até devido a esse fator que muitos consideram o espiritismo chato, porque, poxa, a gente chega numa casa espírita, não tem em muitas delas um ambiente que nós encontramos numa igreja, daquele ritual da Eucaristia, das músicas, daquele cenário todo diferenciado. Não. Uma casa espírita, ela deveria se caracterizar justamente pela falta de imagens, porque o espiritismo, na doutrina, não tem santos. Deveriam ser casas normais, sem muitos artefatos, sem muitos quadros, com uma imagem limpa, lembrando justamente as cavernas em que Jesus se reunia com seus discípulos. Mas olhando o mundo de hoje, em que cada vez mais nós estamos atrás de aspectos físicos para nos ligar, e é por isso, com certeza, que, por exemplo, a crença evangélica cresceu muito no Brasil, porque ela adotou justamente esses ponderamentos físicos. Lá, por exemplo, o hábito, o ritual de batismo, ele replica o batismo de Jesus, que mergulhou no Rio Jordão. Então, os adeptos dos evangélicos fazem o batismo também mergulhando numa água. Ou seja, tem um aspecto físico envolvido. E isso, sem dúvida alguma, condiz também com as multidões. Se formos observar, por exemplo, no dia de Nossa Senhora Aparecida, lá no dia 12 de outubro, a Catedral de Nossa Senhora, aqui próximo na cidade de Aparecida, em São Paulo, fica lotada. Os grandes templos evangélicos, que inclusive possuem transmissão pela TV diariamente, também contam com multidões. E os centros espíritas não deveriam também contar com uma grande quantidade de pessoas? Não. Primeiro, porque a doutrina, por ser muito introspectiva, por ter essa parte de estudo e de transformação interior, ela prima pela complexidade, pela qualidade, pelo aprofundamento com que nós a adotamos como ferramenta para nos transformar. Então daí já fica evidente que não são todos que estão prontos a adotar a doutrina espírita como doutrina de vida.
É aquela velha história, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mas não escolhidos por Jesus, mas sim escolhidos por suas próprias vontades. Não são todos que estão ali prontos para se questionar, para se duvidar, para colocar em xeque os seus próprios atos, ao invés de ficar apontando o dedo para o outro. Ainda nos dias de hoje, é muito mais fácil nós julgarmos, nós apontarmos para o outro, nós colocarmos a culpa no outro, terceirizar a nossa responsabilidade, do que assumir que nós é que devemos nos transformar. E cá para nós, o verdadeiro espírita, o dirigente de uma casa espírita, por exemplo, não deve ficar preocupado com quantidade. Até porque Jesus, olhe só, Jesus, que tinha no início das suas pregações multidões atrás dele, em busca de cura, em busca de algum tipo de favorecimento, de consolo, terminou com 12. Ou nem 12, já que Judas incompreendeu totalmente a sua missão. De uma multidão, sobraram 11. O verdadeiro fruto que Jesus estava ali plantando não era na sua encarnação, mas sim na sequência do trabalho. E as casas espíritas possuem isso por objetivo. Elas plantam e regam cada vez mais. A cada trabalho, a cada dia de esforço, a cada oportunidade de serviço, elas regam o Evangelho no coração de cada um de nós. Esse Evangelho, essa semente que nasce de dentro para fora, tem um tempo certo para crescer e germinar, para realmente fazer a diferença, que é o tempo de cada um. Não é da noite para o dia. Então, se uma pessoa, ao menos, for tocada, for consolada, for transformada pelo Espiritismo e puder passar adiante, ou seja, ser mais um agente dessa transformação nos outros, o dever do espírita, da casa espírita, do dirigente, etc., já está cumprido. Então a doutrina, ela realmente não se prima pela quantidade, mas sim pela qualidade com que aqueles que a aceitam realmente incorporam o seu objetivo no seu dia a dia. Basicamente, é assim. Se nós pudéssemos definir o Espiritismo sucintamente, a melhor definição seria de que ele é uma ferramenta sensacional para nós nos transformarmos, modificar-nos para melhor. Mas se ainda assim nós não nos modificamos, a culpa não é do Espiritismo. A culpa é exclusivamente nossa. E é assim como uma ferramenta de apoio. E contando com o apoio da espiritualidade maior, que está conosco em todos os momentos, que nós temos essa oportunidade de também amadurecermos e nos transformarmos. O importante não é que o mundo todo vire espírita da noite para o dia. O importante não é levantar o Espiritismo como uma religião que deve ser seguida. Até porque o Espiritismo ele não se coloca como mais uma religião. Mas o que ele nos prega é usar os seus fundamentos para aí sim encararmos as demais religiões de uma maneira diferente, através da razão, através do raciocínio, através da lógica, reconhecendo acima de tudo de que Deus é a inteligência suprema, está em todos os lugares e nos ama acima de tudo. Então que passemos a encarar o Espiritismo dessa forma, como uma ferramenta que irá transformar a maneira com que nós lidamos com o mundo, com as religiões, com a vida e conosco mesmos, ao invés de simplesmente encará-la como mais uma religião, como mais um compromisso,
como mais um protocolo a ser seguido de uma maneira artificial. Não existe espírita não praticante. É praticando cada vez mais que nós nos tornamos verdadeiramente espíritas. Então vamos praticar o amor agora, nesse momento. Convido a todos a fecharmos os olhos para que possamos, nesse instante, unir os nossos pensamentos em prol das vibrações. Vibrações é o ato de você desejar ao outro exatamente aquilo que você gostaria de receber. Então, o que nós desejamos para o mundo é muita paz, muito entendimento. Que todos aqueles que nesse instante estão aflitos encontrem o consolo. Nós vibramos pelo Brasil. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, desamparados, entregues à própria sorte. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos encarcerados, pelas famílias, pelos lares da terra, em especial o nosso próprio lar, desejando que Jesus esteja presente em nossa casa, hoje e sempre. Vibramos desejando o melhor para aquela pessoa em especial que mais está nos nossos pensamentos. Desejamos o melhor para o CEF, para que esta casa continue aberta, nos dando a oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Vibramos pelas demais casas espíritas e religiões do mundo. Vibramos por nós mesmos, que possamos perseverar dia após dia no caminho do bem, no caminho da serenidade e da tranquilidade, trabalhando para sermos cada vez melhores. E nesse momento, abrimos o espaço para o passe da semana, rogando que Jesus possa impor suas mãos sobre nós nesse momento, para que possa derramar em nossos corpos físicos e extrafísicos a sua centelha divina, a sua luz, a sua energia. Que essa energia nos toque da cabeça aos pés, fortalecendo e revigorando o nosso físico, e que possamos neste momento abrir o nosso coração para que esta mesma energia possa tocar a nossa consciência, possa despertar em nossa alma a centelha do Evangelho, a semente do amor e do trabalho. Mentalizamos também que essa mesma luz é depositada sobre o recipiente com água que preparamos, rogando que este líquido seja neste momento reenergizado, seja transformado, fluidificado pela luz de Jesus, para que ao ingerir possamos contar com o apoio da espiritualidade em nos fortalecer cada vez mais. E elevando o pensamento ao Mestre Jesus, novamente nós agradecemos por este momento de reunião em seu nome, onde damos graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui, por toda a sua atenção e audiência. Aproveite esta oportunidade para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Temos conteúdos novos 4 vezes por semana, incluindo estudo das obras básicas, até esse pequeno espaço de reflexão para os animais e para o público em geral. Acompanhe também na descrição desse vídeo todas as informações de nossas atividades online e presenciais. Eu me despeço por aqui, rogando que Jesus continue iluminando os nossos caminhos hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!